Olá, eu sou a nutricionista Luciana e hoje eu venho falar sobre um assunto muito polêmico, é um assunto muito complicado. Eu vou tentar encurtar aqui no nosso vídeo, mas eu vou ficar à disposição para as dúvidas à noite, tá? Nós vamos falar sobre comer emocional, tanto adulto quanto criança. Primeiro, é muito importante a gente saber o que determina a escolha de um alimento, né? A gente pode escolher o alimento pelo alimento, porque o alimento é saboroso, porque o alimento tá fresco, porque o alimento tá mais barato. Essa é uma das escolhas. A gente pode escolher determinado alimento também por questões fisiológicas, por fome, por saciedade, por alguma questão que você tenha fisiológica, e aí você escolhe determinado alimento. E outra questão que faz com que a gente escolha o alimento é a nossa condição psicocultural, que está relacionada com tradições, religiões, família, história familiar, a disponibilidade de determinado alimento, nossas questões culturais. Então é essa fatia que a gente vai olhar hoje, né? E quando a gente pensa nisso, o alimento ele está muito relacionado, ele está sempre ligado a uma emoção, uma afetividade. Se a gente pensar que quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente recebe de presente do ser mais importante da nossa vida, que é a nossa mãe, é o alimento, olhando por essa ótica, não tem como a gente dividir essas questões do alimento, dividir essas questões do alimento com relação à nossa emoção. Então, para confirmar aqui que eu tô falando, eu vou pedir para você fechar o olho um pouquinho e lembrar de um alimento que você gosta. Então, desse alimento você vai tentar lembrar um pouquinho da cor, vai lembrar um pouquinho do cheiro, vai lembrar quem fez esse alimento para você, vai lembrar quais as sensações que vêm no seu corpo, na sua mente. Pode abrir o olho. Com certeza veio muitas sensações de conforto, veio sensações de prazer, veio sensações de afetividade e junto com uma história, né? Com uma emoção. Então, se a gente parar para pensar nesse momento que a gente está vivendo, que a ansiedade, o medo está muito prevalente, a gente não sabe o que vai acontecer. Qual que é a nossa busca? Nossa busca é o prazer, nossa busca é esse conforto. E a gente acaba encontrando esse prazer, esse conforto nos alimentos, certo? E para a criança não é diferente, gente. A criança, também como a gente, ela tem uma ligação com o alimento, principalmente os açucarados, do fast food, em momentos que ela tá onde? Ela tá na casa da avó, ela tá na casa dos amigos, ela saiu para passeio, em reuniões sociais. E o que acontece, gente? Nós estamos privados disso, né? Nós adultos e as crianças também. Então elas acabam solicitando mais esses alimentos, pedindo mais, comendo mais, também nesse mesmo pensamento que a gente precisa tapar esse buraquinho do medo, da ansiedade, das privações. Se o alimento é um meio, a gente acaba usando esse meio. Então, eu quero que você reflita um pouquinho, eu quero trazer um exercício para vocês, porque existe o comer para confortar nossas emoções e tá tudo bem, tá ok, mas para muitas pessoas isso também entra num lugar de culpa, as pessoas acabam se sentindo culpadas e isso também não é legal. Então eu quero que você perceba, quando vir essa vontade de comer esse alimento e você precisa dessa sensação de prazer, e para você acha que se você comer vai te dar uma sensação pior de culpa, então eu peço que você primeiro se questione se você realmente está com fome, né? Se essa fome fisiológica tá aí. Tá sentindo algum desconforto, dor de cabeça, aquele desconforto intestinal?
Tá sentindo algum desconforto? Então, tá com fome. Vai lá e come, honre a sua fome. Agora, se é só uma fome emocional, se você acabou de comer, se você está saciado, então procure fazer uma atividade que te dê prazer. Pode ser ler um livro, ouvir uma música, troque o alimento, mas traga uma sensação de prazer, porque você está precisando dessa sensação de prazer. E para a criança é a mesma coisa. Questione, veja se ela realmente está com fome. Se não, propõe uma atividade que dá prazer para ela. Liga para a vovó nesse momento. Pode ser que ajude. E observe, veja o que você colhe de tudo isso. Eu vou ficar aqui à noite para os chats, para de repente a gente trocar um pouquinho mais. Esse assunto é muito complexo, mas eu espero ajudar um pouquinho vocês e acalmar um pouquinho esse coração, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!